Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinaito e vamos falar sobre Alejandro Garnacho e a situação de transferência dele com o Chelsea, né? Porque tá ficando meio que claro, né, que assim, não tá fácil essa negociação do jeito que o Fabrício pintou alguns dias atrás. Não à toa nem tem tido atualização direito. E hoje o Telegraph solta a notícia de que o Chelsea quer pagar apenas 30 milhões de libras pelo Garnacho, enquanto o United quer 50. Vale lembrar, Alejandro Garnacho, jogador de base, então ele vale muito dinheiro em fair play financeiro, né, lucro puro. E o United é o time com o pior balanço financeiro em relação a contratações e saídas em todo o mundo nessa janela de transferência. Eles estão piores que o Liverpool, né? Porque o Liverpool ainda vendeu o Luiz Dias, vendeu o Trent Alexander-Arnold, vendeu o Kwanzaa, vendeu também o Darwin Núñez. Então, assim, o Liverpool, inclusive, até tá melhor do que a gente imaginava, né? Inclusive, mesmo se contratarem aí os zagueiros que estão planejando, o Mark Guerri e o jogador lá do Parma, eles ainda vão estar melhores que o United, que está 223 milhões no negativo, sem estar na Champions League ou em qualquer competição continental. Então, assim, é muito dinheiro que eles gastaram e é muito por isso que o Chelsea está querendo fazer esse jogo duro de só querer oferecer 30 milhões. E me parece que esse é o tipo de situação que pode ir longe na janela, né? Não acho que vai ser resolvido no estalar de dedos. Muita coisa está engessada agora, né? O Chelsea não consegue vender os jogadores que deseja, né? Para poder contratar outros alvos, como é o caso do Simmons, né? E o United, assim, ele quer contratar mais gente. Ele quer contratar um Baleba, ele quer contratar jogadores ali para deixar esse time mais forte para o Rubem Amorim. Ele vai ter que se dedicar inteiramente à Premier League. Então, a questão cada time está defendendo o seu lado. O Chelsea, ele quer gastar menos nessas contratações. Justo. E o United quer ganhar mais dinheiro por um ativo deles. Justo, né? E é aquele negócio, né? Chega um impasse. Eu acho que em algum momento eles se encontram no meio do caminho. O Chelsea paga 40, o United aceita. Eu acho 50 milhões irreal. Não acho que o Garnacho vale isso tudo. Até o contexto dele se recusar a jogar, esse tipo de coisa, não facilita as coisas. Mas também 30 milhões é uma sacanagem até pelo que aconteceu com o Mount, né? Que o Chelsea exigiu muito dinheiro e o United, apesar de ter reduzido a pedida inicial, pagou, né? Então, obviamente, né, o United ele tem que salvar um pouco da reputação dele e tem que arrumar um jeito de conseguir uma receita substancial dessa negociação. E agora, a gente fica pensando aqui, né, tipo, o Chelsea faz esse esforço pelo atleta, etc, né, virou até meio que uma obsessão, o Fabrício Romano, misericórdia, né, quando vai falar do Garnacho ali, qualquer story, qualquer coisa, é meio surreal isso, né, eu até falo aqui, parece que eles estão mais empolgados em contratar o Garnacho, né, que é um jogador para mim superestimado, do que um Xavi Simons, que para mim é um talento fora da curva, né, que muito mais jogador, para mim é muito melhor do que o Garnacho, mas... Olhando para um aspecto aqui, né, tipo, o que levou a situação a isso, né, tipo, para pensar, né, o Garnacho, há um ano atrás, né, quando começava a temporada, ele era um dos possíveis pilares de um futuro Manchester United, né, porque ele é fundamental para o time ganhar a Copa da Inglaterra quando estavam sob o comando do Erik ten Hag, ele e o Kobbie Mainoo, aí parecia que o United estaria se reencontrando na cara desses jovens, né, Kobbie Mainoo, inclusive outro que foi escanteadaço pelo Rubem Amorim, e até agora o United também não conseguiu negociar, que é uma coisa curiosa, né? Vai contratar o Baleba e não vai vender o Mainoo, entende? Né? Que o Mainoo também é jovem, talentoso. E aí, o United vai levando essa situação, né? Que com a troca de técnico há uma troca de filosofia, há uma troca de identidade, forma de se ver e jogar futebol. E aí a gente vê que muita gente sai prejudicado nisso. E o Garnacho ele se prejudicou muito dentro desse novo modelo, né? Eu acho que é um cara que gosta de jogar mais pelos lados, né? Não jogar mais por dentro, como a Amorim pede. Mas, acima de tudo, né? Eu acho que havia, muito por causa disso, dessa falta de maleabilidade tática do Rubem Amorim, em que ele exige uma coisa, se você não entrega, você não joga, né? Aí a gente vê, né? Um cara que não abre mão de nada pelo sistema. Se isso custar resultados... dane-se, a gente viu isso. O United foi uma catástrofe em termos de resultados com a Amorim naquela temporada. Agora tem contratações, que teoricamente vão encaixar melhor no sistema. É obrigação ele entregar, no mínimo, uma Europa League, né? Questão de vaga, competições continentais, né? É o mínimo que o Amorim tem que entregar. Até porque ele está se comportando como um cara que pode entregar isso se der o que ele quiser. E ele peitou o Garnacho e tudo isso, né? Deixou o cara lá no banco da final da Europa League para colocar um jogador que, sinceramente, tá... top 4 de piores contratações da história do United, porque é uma lista extensa, mas o Mason Mount é possivelmente desse top 4 mais improdutivo. Ele produziu menos nesse clube do que o Sancho, possivelmente menos do que o Antony também,
Eu acho o Mount, assim, em termos de produção, a pior contratação que o United já teve. E o cara colocou ele de titular numa final continental sem ter feito nada para merecer isso, né? Quando o Garnacho vai lá na imprensa e resolve descontar em cima do técnico, falando que era inaceitável ele ser reserva, tá errado, entende? O jogador não pode ter essa postura, mas também não dá para assim falar que tem um fundo de verdade nisso. E eu acho assim, como que o United conduz essa situação, a maneira que o Amorim conduziu isso também, não foi positiva para chegar a esse ponto, entende? O técnico ele também tem que saber trabalhar com o que tem em mão. Se ele não está disposto a se virar e tentar se adaptar às dificuldades que ele está passando, ele vai custar o time resultados e até coloca a postura do time no mercado de transferências em xeque, né? Porque o United não conseguir vender os jogadores que não estão nos planos, né? Também se deve à maneira que eles começaram a abordar essa situação, né? Tipo, e nitidamente falta uma diretoria de futebol melhor. Eu acho que o United faz certo sim em pedir mais pelo Garnacho, mas a questão é, eles não podem também manter o preço de uma maneira super irreal, né? Porque 50 milhões de libras eu acho que não vende para ninguém. Eu não acho que exista um trouxa no mercado para pagar 50 milhões no Garnacho, a não ser que seja o próprio Chelsea que no final se desespere e ache que realmente precise disso. Porque no final, é um atleta que tem sim potencial e talento, 21 anos de idade, mas essa indisciplina, os problemas que ele já causou, etc, né? E o fato de que ele tem muita coisa para consertar, ele não é um jogador pronto, é um jogador para ser lapidado, né? Assim, torna ele um risco. E o risco que, assim, você quer pagar sempre o mínimo possível pelo risco. Nunca você vai querer pagar uma taxa mais garantida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.